E a receita de hoje é simplesmente irresistível. Milanesa de frango recheada. Milanesa é deliciosa de qualquer jeito, de carne bovina, suína ou de frango. Imagine então recheada. Então vamos começar. Aqui eu tenho meio quilo de peito de frango sem osso, resfriado. Olha como está bonito. Vou tirar apenas essas gordurinhas que estão aqui, olha. Um pouco aqui também, mas está bem limpa. Não tem muita coisa para retirar. Vamos ver essa outra, está bem limpa também. Vou tirar só essa parte aqui, olha, que ela é um pouquinho dura. É uma cartilagem. Essa parte branca, né, que é a parte do osso. Então nós vamos tirar aqui. Ficou assim, bem limpinho. E agora eu vou cortar ao meio. Essa parte, ela está mais grossa e essa é mais fina. Então eu vou separar aqui, olha. A parte mais fina da parte mais grossa. E a mesma coisa vou fazer com este lado aqui. Vou virar e com a faca bem afiada, eu vou cortar uma fatia bem fininha aqui. Mas eu não vou até o final. Paro aqui, olha, assim. Corto outra fatia. Agora eu fecho e retiro inteiro. Formando então como se fosse uma borboletinha. E vou reservando aqui. E aqui é só partir ao meio. Só tome cuidado para não ir até o final. Aí vocês vão parar aqui e abrir, olha. Vai ficar assim. E a mesma coisa eu vou fazer com essa. Vou mostrar de novo. Com uma faca bem afiada, retira uma fatia fina. Abre, de novo. Retiro outra fatia, bem fina. Agora eu fecho e vou até o final. E aí vai ficar assim, presa, desse jeitinho. E faz isso com todos os pedaços. E olha, então aqui consegui tirar 3 fatias duplas. Farei a mesma coisa com este pedaço. Como esse aqui, ele já é mais fininho, eu vou cortar apenas na metade. Pressiona bem, que aí vai dar mais firmeza para vocês cortarem. Vai olhando assim, para ver como tá ficando. Chegando aqui, vocês vão parar e abrir, olha. E vai ficar assim. Vou colocar aqui na travessa para temperar. Usarei 2 dentes de alho, porque esse dente, ele está muito grande. Tá vendo? Se estiver menor, vocês podem colocar 3. Meio quilo, então eu vou usar meia colher de sopa de sal. Pimenta do reino a gosto. Quando eu falo a gosto, vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, tá, gente? Mais ou menos. Mas de preferência, se vocês não tiverem experiência, coloca só um pouquinho no início. Uma colher rasa de páprica defumada, mas pode ser a doce ou a picante também, fica a critério de vocês. E coloco uma pitadinha de pimenta calabresa. E o frango, eu sempre gosto de temperar com um suco de laranja. Eu acho que fica mais saboroso e a carne fica bem macia. Essa quantidade já é suficiente. E agora é só misturar tudo muito bem. Esfrega bem nas fatias. Depois que eu mexi bem, agora eu vou abrir para pegar bem os temperos aqui por dentro das fatias. E vamos deixando aberto. Tudo muito bem temperado, eu vou reservar e deixar marinando. Enquanto o frango fica marinando, eu vou separar os ingredientes para empanar e rechear. Nessa tigela, vou colocar meia xícara de farinha de trigo. E gosto sempre de peneirar. Nesta outra, eu vou quebrar um ovo e colocar apenas as claras. E essa gema, depois eu uso para outra receita. Eu não gosto de colocar a gema, gente, porque eu acho que forma muita espuma na hora da fritura. Então, se vocês utilizarem apenas as claras, ela não vai ficar espumando. Tempero com uma pitadinha de sal e uma pitada de pimenta do reino. E agora é só bater, até formar essa espuma e a clara ficar bem fluida. E por último, a farinha panko. Aqui tem 150 gramas. Se faltar, depois eu coloco mais. Mas vocês podem também substituir pela farinha de rosca. E eu sempre gosto de comprar na padaria, eu acho mais saborosa. Ou então, se vocês tiverem um pão francês amanhecido, vocês podem assar no forno e depois ralar. Fica uma delícia. E para rechear, usarei 50 gramas de presunto e 150 de mussarela. E é só cortar assim, na metade e o presunto. E é bem simples. Basta pegar essa fatia dupla, eu vou abrir. Aqui eu vou colocar meia fatia de presunto. Usarei 3 fatias de mussarela, mas tomem cuidado para a mussarela não ficar para fora das fatias do frango, porque senão ele vai derreter no momento da fritura. Então eu vou puxar para dentro e dobrar as pontas. E deste outro lado, faço a mesma coisa, dobro as pontas também. E aqui no meio, eu coloco mais uma fatia dobrada. Assim a mussarela ficará aqui no centro e as bordas ficarão livres. Fazendo assim, a mussarela ela não vai vazar no momento da fritura. Agora eu vou pegar a faca, dou uma apertadinha aqui, olha, onde é o centro, e vou dobrar. E é muito importante vocês apertarem bem, principalmente aqui na borda, para o frango ficar bem fechadinho. E não vou utilizar palito de dente. E vamos fazer isso com todos os filés. Coloco uma fatia de presunto e 3 fatias de mussarela. Tomando cuidado para não ficar para fora, dobro as pontas. Essa mussarela está bem fininha, por isso que eu usei 150 gramas, mas dependendo pode ser mais ou menos. E uma aqui no centro. E olha, para fechar, gente, nem vai precisar da faca, tá? Basta dobrar assim, ó. E o importante é isso aqui, ó, apertar bem as bordas. E vou reservando aqui. Tudo recheado, é hora de empanar. Passo primeiro na farinha de trigo. E é muito importante vocês empanarem direitinho agora. Bate para retirar o excesso. Passo aqui na clara. Vou usar apenas a mão esquerda. Olha, assim já está bom. Agora eu vou passar para a farinha panko. E com a mão direita que está sequinha, eu empano o frango. Olha, aperta bem para a farinha grudar. Vou reservando aqui. Quando vocês estiverem empanando sozinho, é mais fácil passar tudo primeiro na farinha de trigo. Passa assim e vai reservando.
Porque aí não precisa ficar lavando a mão toda hora. Empana tudo primeiro aqui. Depois de tudo empanado, aí vocês podem lavar a mão e começar a empanar no ovo. Agora fica mais fácil. Pega com uma mão, passa aqui na clara, deixa escorrer um pouquinho para retirar o excesso. Passa para cá, assim. E aí fica fácil para vocês trabalharem sozinhos. Então essa é a dica que eu passo para vocês. Aí vocês vão conseguir fazer sozinho, tranquilamente. Não precisa ficar lavando a mão toda hora. E assim terminamos de empanar. Agora vamos fritar. Aqui na panela coloquei óleo vegetal. Vamos ver se a temperatura já está boa. Se borbulhar, está bom. Olha, bateu no fundo e subiu. Então já podemos fritar. E coloco assim, bem devagar. Coloco mais um. Não fritem no óleo muito quente, porque senão ele vai ficar muito queimado por fora e por dentro ainda vai estar cru. Apesar de ser por imersão, eu gosto sempre de virar. Assim. Vou abaixar a temperatura um pouquinho. Olha, já podemos retirar. Vou colocar aqui na tela, mas pode ser também com papel toalha. Vou fritar mais 2, apenas para consumirmos agora. Eu estou fritando por imersão, mas vocês podem fritar também na air fryer, fica muito bom. Só que nesse caso, eu recomendo umedecer a farinha panko quando vocês estiverem empanando com azeite. Coloca um pouquinho de azeite na farinha panko e mistura bem. Assim a milanesa ficará bem crocante e dourada, sem ficar ressecada. Vocês ouviram que começou a espirrar. O que aconteceu? Por esse buraquinho aqui, olha, ele vazou um pouquinho da mussarela. Por isso que é muito importante apertar muito bem aqui e deixar sempre a mussarela mais para dentro. Aqui em casa nós gostamos de comer com molho verde e também com molho rosé. Esse molho verde eu já gravei, está na receita da sardinha empanada. E esse molho rosé é no de frango frito. Agora eu vou colocar aqui para servir. E olha que grande que ele fica. Por isso que eu gosto de cortar o peito de frango na metade. Então ele fica enorme. E olha que lindas ficaram as milanesas recheadas. Então vamos provar. Primeiro ouçam a crocância. Que milanesa sequinha e crocante. E agora eu vou partir aqui ao meio para mostrar para vocês como ficou. O queijo está derretendo. Olha a suculência disso aqui.